E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para falar de válvula termostática. Eu vou falar aqui da válvula que eu vou tirar aqui do cadete. Vou falar de válvula da GM, né? A válvula tá aqui, ó. Falar de válvula aqui da linha GM, mas na verdade esse assunto aqui serve para carros de todas as marcas aí que usam válvula termostática mecânica, né? Falo mecânica porque alguns carros, principalmente os mais novos aí, eles usam válvula termostática já controlada eletronicamente, né? Pelo sistema, pelo módulo de injeção e tal. Bom, eu vou tirar a válvula aqui e eu já volto pra gente conversar a respeito. Então tá aqui a válvula que eu tirei lá do cadete, né? É uma válvula Waller, aqui ó. O Waller é uma marca que é linha de montagem da GM, né? Eu prefiro usar da Waller porque da MTE, que é a que mais tem no mercado aí, eu não tive uma experiência muito boa com MTE aí, não com válvula, mas com cebolão. Com duas vezes eu tive problema, onde o cebolão não ligava a hora que queria só, e o carro quase que ferveu, então eu prefiro ir pela marca aí de linha de montagem. Bom, primeiro o que eu queria dizer é o seguinte: esse carro aqui ele foi pro mecânico aí para trocar bomba d'água e correia, coisa de, sei lá, um ano atrás mais ou menos, mas eu praticamente não andei depois disso. Esse carro fica bastante guardado. E eu acho assim meio complicado, a gente paga para fazer o serviço, mas nem sempre fica feliz, né? Nem sempre fica contente. Por quê? Foi lá para trocar correia e bomba d'água e o mecânico falou: eu vou dar uma revisada na válvula termostática e trocar se for preciso. Eu autorizei e ele fez o serviço. No entanto, eu notei que o carro demorava muito para esquentar, principalmente assim em dias mais frios, né? E quando eu pegava assim uma estrada ou uma marginal, né, onde desenvolve uma velocidade maior, a temperatura ficava praticamente no azul, não saía de lá. Então eu resolvi eu mesmo fazer, né? Esse tipo de manutenção mais simples assim, eu prefiro eu mesmo fazer ao invés de pagar para fazer. Não só pelo dinheiro, mas pela satisfação, né? Eu acho que hoje em dia tem poucos mecânicos aí que tratam as coisas com carinho aí, a gente nunca sabe qual é o mecânico que é o melhor, né? Então, mais fácil é a gente mesmo fazer quando dá, claro. Fazer com capricho, com mais atenção. Então, como eu disse aí no título do vídeo, quando é a troca, como saber quando é a troca saber a hora de trocar a válvula termostática? Nesse caso aqui, ele falou que precisaria trocar a válvula termostática. E eu autorizei, como eu disse, e ele trocou. Só que dá uma olhada. Ele até foi caprichoso, ó, passou a peça na escova de metal lá e deixou ela com uma cara mais bonitinha e tal, ó. Carcaça é Waller, mas olha só a válvula em si, ó. Acho que dá pra ver aí, ó. É uma MTE Tonso. Ó o código dela aí, o final do código, ó, 82. Ou seja, essa válvula ela começa a abrir em 82 graus, tá? O detalhe é que esse carro é a álcool. E a válvula do carro a álcool não é de 82 graus, ela é de 92 graus. Ou seja, ele aproveitou a carcaça, comprou só o refil, que a gente vê muito aí para vender, e colocou a válvula do carro a gasolina. Só que o carro é a álcool. E por isso o carro fica trabalhando sempre mais frio, o consumo está alto, a marcha lenta demora a ficar na rotação correta, porque o carro está sempre frio e ela fica meio acelerada, ele fica sempre entendendo que está na fase fria. Então, eu até deixo assim, eu até dou um desconto, porque se você tentar entrar nos catálogos aí de válvula, é uma confusão de informação e vários códigos com válvula para Cadete, Ipanema, Monza, tudo com códigos diferentes, mas todas elas vêm lá, Cadete, Monza, Ipanema, ó.
Aqui, ó, Monza, Cadete. Aí eu pego uma outra aqui, ó. Vem lá, ó. Cadete, Monza, só que aqui já é outro código, entendeu? E elas são todas parecidas. Olha. Essa que é parecida com essa, que é parecida com essa, só diferenciando desse detalhe aqui do pratinho que eu já vou falar o que que ele é. Então acontece que no carro a álcool a válvula tem que ser de 92 graus sem o pratinho, tá? Enquanto que muitas vezes já aconteceu comigo de trocarem a válvula e colocar essa aqui com o pratinho. Vai funcionar? Vai funcionar sim, só que funciona errado. Não é o correto. Esse pratinho, via de regra, esse pratinho aqui, esse chapéuzinho, só é usado nos carros a gasolina. Os carros a álcool são assim. Principalmente os EFI. As injeções EFI, elas precisam de um coletor, que o coletor fica aquecido o tempo inteiro. Portanto, ele não tem esse pratinho aqui. Esse pratinho faz o quê? Quando a válvula começa a abrir, né? Quando essa tampa que está aqui, ó, começa a abrir, automaticamente o pratinho também vem para trás. E aí lá eu vou mostrar para vocês lá no alojamento da válvula, tem uma abertura. Tem uma abertura, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem assim, ó, como se fosse a minha mão aqui, ó. Aonde a hora que esse pratinho vem para trás, ele fecha essa abertura aqui. E essa abertura aqui leva a água para o coletor de admissão. Então no carro a gasolina, quando o carro atinge uma certa temperatura, que a válvula aqui abre, o pratinho vai lá e fecha a água que circula no coletor de admissão, certo? Porque no carro a gasolina o coletor de admissão não precisa estar muito aquecido para que o carro funcione direito. No caso do carro a álcool, obrigatoriamente não pode ter esse pratinho aqui, porque o coletor de admissão tem que estar sempre quente. O coletor de admissão com o carro frio, ele chega até, ou mesmo até com o motor já quente, ele chega a ficar frio, que ele até condensa a água assim em volta dele, fica até suando, entendeu? Então você imagina, o álcool ali, a mistura de álcool e combustível, né? Porque de um bico só, o álcool entra pela boca do TBI, misturado com o ar. O ar entra naquela velocidade, ele praticamente gela o TBI. Se não tiver embaixo a circulação de água para poder aquecer o coletor, o carro vai falhar, vai engasgar, tá? Um defeito muito comum nesses Monza, Cadete EFI, quando o carro está frio, quando tem esse pratinho aqui no carro a álcool, é o carro dar a chamada cabeçada, quando você, no início da aceleração, quando você vai acelerar o carro, você precisa sair rápido, o carro simplesmente não vai, ele dá aquela engasgada. E aí quando você tira um pouco o pé do acelerador, aí ele vai. Entendeu? Então toda vez que você apertar o acelerador para sair rápido e o carro der aquela cabeçada, dar aquela engasgada, muito provavelmente o coletor de admissão está frio. Pode muito bem ser por conta de estar uma válvula dessa aqui no carro a álcool, essa válvula com pratinho. Então a regra é carro a gasolina com pratinho e carro a álcool sem o pratinho. Salientando que do carro a álcool a temperatura é 92 graus e não 82 como o mecânico colocou aqui, ó, no carro. Ou seja, além dele colocar a válvula de temperatura errada, ele também não verificou a carcaça da válvula, que aí é onde entra o X da questão. Quando que vem a pergunta, né? Quando eu devo trocar a válvula termostática? Uma
quando alguns sintomas começam a aparecer, do carro demorar para aquecer ou do carro começar a querer ferver. E muito bem, ela pode estar travada, fechada, e o carro vai começar a tender a esquentar demais, ou simplesmente o carro não esquenta nunca, demora muito para aquecer. Quando você sair com o carro, ele rapidinho ele já tem que subir a temperatura e chegar na temperatura de trabalho. Por quê? Porque a válvula está fechada aqui, ó. A válvula está fechada e a água não passa para lá. A água não passa aqui, fica só circulando dentro do motor. Então, se aqui não tiver vedando direito, o carro, a água vai começar a circular para o radiador e o carro não vai esquentar nunca. Então, uma outra dica é a avaliação da carcaça, que foi outra coisa que ele não fez aqui. Ele trocou o refil, mas ele não avaliou se a carcaça estava boa, tá? Visualmente assim parece que está boa, só suja, né? Mas ela não está boa, eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada. A quantidade de água que vaza, ó. Você imagina com a pressão aí da bomba, né? A bomba empurrando a água. A água acaba passando direto, né? Mesmo antes da válvula abrir. Por que isso? Porque a válvula não está vedando. A carcaça está toda corroída. Então não adianta nada eu colocar um refil novo, sendo que a carcaça tá desse jeito, ó. Eu vou até abrir mais aqui a torneira. Dá uma olhada. A água tá passando praticamente toda, ó. Então não adianta, entendeu? Eu vou desmontar agora a válvula para mostrar como que tá tudo corroído aqui nessa região aqui, ó, tá tudo corroído. Eu vou desmontar ela. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, mas olha o estado que tá a parte aqui onde assenta, né, a tampa, vamos dizer assim, da válvula, ó. Claro que não vai vedar nada, né? Essa parte aqui, ó, dessa válvula que nem borracha, nem guarnição tem, né? Algumas válvulas, como a que eu tô colocando lá, agora ela tem guarnição. Essa aqui, ela já vem assim, ó, sem guarnição. E pra assentar aqui, né? Como que ela vai vedar se tá tudo comido aqui em volta, se tá tudo corroído? Ou seja, essa carcaça de válvula aqui é lixo, né? Isso aqui é lixo. Tinha que ter trocado a válvula toda. Bom, essa aqui é a válvula nova, ó, dá uma olhada. A diferença. Cheia d'água. Tá vendo, ó? Vedação perfeita aqui. Não vaza nada. Outra diferença dessas válvulas da GM que precisa ficar atento na hora de comprar é que geralmente os carros mais antigos aí, né, Cadete, Ipanema e Monza, usa essa válvula aqui, ó, o formato aqui é diferente dessa, ó. Apesar dos códigos ser todos parecidos, tem essa diferença e ela não encaixa uma no lugar da outra. Essa aqui já é do Astra e Vectra Flex, tá? E a temperatura também dos carros Flex costuma ser de 87 graus, enquanto que nos carros mais antigos aí, gasolina e álcool, costuma ser 82 graus pro gasolina e 92 graus pro álcool. Sempre considerando que gasolina vai ter o chapéuzinho aqui, né, o pratinho, e o álcool não vai ter o pratinho. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Já deu pra passar algumas dicas aí, né? Eu procuro sempre comprar essas peças aqui na internet, ó. Dá pra ver que as caixinhas são velhas. São provavelmente peças de estoque antigo.
Você consegue peça aí no preço bom e peça original ou do fabricante do original. Então, eu antes de ir em autopeças, eu primeiro dou uma pesquisada aí no Mercado Livre, na internet aí. Eu sempre consigo achar peça boa num preço legal. É isso aí então. Um abraço então e até o próximo vídeo.